Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai entrar um pouquinho no mundo da economia. E quando a gente fala que ela está tomando alguns rumos diferentes, a economia brasileira vai crescendo, vai ganhando um novo norte, né? A gente fica pensando no bolso da gente, que quase sempre sobra para nós que vivemos de salário, né? Somos nós que pagamos o imposto de renda quase sempre, porque saiu o salário já vem descontado lá, não tem jeito, mano. Caixa 2, nem pensar, não tem nem como pensar nisso, meu Deus do céu. Né? E agora, inclusive, né, com esse projeto aí, esse programa Verde e Amarelo, vai para nós trabalhadores. Já está falando de uma nova reforma trabalhista, e tudo isso que está acontecendo nesse momento já seria o princípio da nova reforma. A primeira já mexeu com o bolso da gente. Esta segunda, aparentemente, vai mexer também, embora o propósito maior seja dar emprego para milhões de desempregados que temos no Brasil e de milhões de pessoas que também estão naquela história do subemprego, se virando, vendendo, como diz o outro, aguinha no semáforo ou picolé nos dias quentes. Meu Deus do céu, ainda bem que o brasileiro tem jogo de cintura, eu amo isso, eu amo ser brasileiro exatamente por este jogo de cintura. Estou recebendo aqui 2 companheiros que militam muito nesta área e que eu vejo aqui, o Cássio dos Santos, por exemplo, contador especialista em contabilidade, perícia e auditoria, professor universitário, titular administrador da Total Serviços Contábeis e é o fundador da empresa. Obrigado por ter vindo. É a primeira vez conosco aqui, né, mano velho? Essa é a primeira vez. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Espero poder contribuir com o programa. E ao lado do nosso amigo Cássio, está também, eu trago ele sempre aqui, economista, jornalista, diretor da Associação de Blogueiros de Política de Brasília, acompanha a economia como nunca, né? Hamilton Silva. Bom, querido, obrigado. Mais uma vez, né, eu gostaria muito de agradecer ao convite seu, da sua produção. Nada, a gente rapaz, é muito bem recebido se aqui. Se alguém tem que agradecer aqui, sempre sou eu, que dependo de vocês mais do que nunca, né? Um assunto como esse, eu não domino nada. Nós nos encontramos, né, há uma coisa de poucos dias atrás, e a gente conversava sobre essa história do verde e amarelo aí, e tudo mais. Onde é que a gente vai parar com essas mudanças todas, na sua opinião? Olha, Milton, eu acho que assim, a questão da reforma proposta pelo governo, pela MP, que trata do verde e amarelo, eu vejo que ela veio para poder incentivar e ajudar bastante, em especial, a fomentar a nossa economia e o empresariado como um todo. Porque o senhor há de convir comigo que hoje, para se você admitir um empregado dentro de qualquer organização, seja ela qual for, você tem um custo muito elevado. Então, nós estamos falando aí de admissão de um empregado, onde você vai ter de custo ao contratá-lo, na casa de 60% a quase, em alguns casos, 105%, 110% do valor do seu salário original. Então, percebam vocês que é uma carga tributária muito pesada. E essa proposta feita pelo governo do verde e amarelo, eu entendo que é uma excelente oportunidade de modo para que esse empresariado como um todo consiga reduzir os seus custos dentro da sua empresa como um todo e, naturalmente, contratar mais pessoas. E principalmente a meninada, né? E principalmente essa turma jovem. Eu, enquanto professor universitário, vejo dentro da sala de aula muitos alunos que não têm assim, professor, onde é que eu vou arrumar um trabalho? Eu não consigo me colocar uma colocação. E o projeto em questão, proposto pelo governo, salve melhor juízo, eu entendo que será muito bom para o mercado e para o empresariado como um todo. Você também é dessa opinião, que vai ser bom para o mercado? Eu concordo. Você falou da primeira reforma que foi feita ainda no governo Temer. Isso. Ela não surtiu os efeitos ainda suficiente para gerar uma quantidade de emprego sustentável, mas essa proposta, que, a meu ver, inclusive ao ver do ministro, né, o Marinho, é bastante ainda tímida, porque não atingiu outros segmentos. Esse verde e amarelo, para quem não sabe, atinge e contempla a juventude de 19 a 28 anos,
com uma desoneração do empresariado bastante significativa, quer dizer, Sim. falando numa linguagem mais coloquial, e até para gente que, por exemplo, contrata uma empregada doméstica, é caro. Sai caro você pagar 13º, férias, pagar o ticket de alimentação. É muito caro para quem contrata. Então, quando o governo toma essa iniciativa de contratar mais com um imposto menor, você dá a oportunidade de você gerar centenas, milhares de empregos. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Estou me lembrando aqui, ele foi gerente de uma grande rede de supermercado, gerente geral aqui em Brasília. E ele falou assim, não há sonegação. Eu perguntando, naquele tempo falava muito em sonegação. Ele falou, rapaz, do couro sai a correia. Então, nós não perdemos tempo, dá muito mais trabalho você sonegar do que você pagar os impostos. Mas não é a mesma coisa neste momento atual. Se o comércio estivesse bem, se a indústria estivesse bem, ela manteria o cidadão contratado, mesmo com toda essa parafernália de descontos e tudo mais, que eles estão trazendo para nós. Não seria uma realidade fortalecer verdadeiramente para que haja um crescimento industrial e empresarial em geral? Veja, a questão para que se proponha o crescimento como um todo, ele não vai pura e simplesmente da questão só trabalhista. Então a gente vai ter que fazer uma reforma aí um pouco mais ampla, aumentar um pouco esse leque, porque a situação, como diz na minha terra lá como um bom mineiro, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então tem que mexer, tem que aumentar a reforma como um todo. Porque não adianta pura e simplesmente eu fomentar somente a contratação de funcionários e não mexer com o restante. Eu tenho que mexer como um todo. Esse primeiro passo já foi dado. Vamos ver os próximos agora, né? Vamos ver esse primeiro passo um pouquinho? O programa Verde e Amarelo aí, né? Vamos ver os incentivos que eles estão dando aí para que as empresas contratem os nossos meninos e as nossas meninas. Coloque aí. Depois de lutar pelo primeiro emprego, Douglas acaba de assinar sua primeira carteira de trabalho. Aos 17 anos, conseguiu uma oportunidade no mercado de trabalho formal. Muito feliz, né? Minha mãe fica orgulhosa de mim, meus pais. Ver que eu não sou qualquer um, né? Tô correndo atrás. Romper a barreira do mercado de trabalho também é o sonho de Igor, mas ele continua tentando. Hoje em dia eles estão exigindo bastante experiência. Porém, eu acredito que você adquire experiência na maior parte das vezes no serviço, né? É um ciclo difícil de quebrar. O mercado exige capacitação e experiência. E o jovem não consegue oferecer nenhum dos dois, justamente porque nunca trabalhou. A consequência é que a faixa etária que vai dos 18 aos 29 anos é a parcela da população mais afetada pelo desemprego. O trabalho inicial para esses jovens também é uma via de formação. Acho que isso é o mais importante, a gente preparar o jovem para o futuro. O programa Verde e Amarelo do governo federal quer mudar essa realidade e criar 1.800.000 vagas nos próximos 2 anos. O plano é baratear o custo do emprego com a desoneração da folha de pagamento, que irá variar entre 30% e 34%. As contribuições do Fundo de Garantia passam de 8% para 2%. E os empregadores ficam desobrigados de recolher as parcelas do INSS. O público-alvo são jovens entre 18 e 29 anos que nunca trabalharam com carteira assinada. Os contratos terão validade de até 24 meses. O salário não pode ser superior a um salário mínimo e meio. E todos os direitos constitucionais, como férias e 13º, estão assegurados. As desonerações serão compensadas com contribuições sobre o seguro-desemprego. No nosso caso, é desoneração de folha com a responsabilidade fiscal, ou seja, apresentando como contrapartida uma nova fonte de receitas. Para Douglas, a estreia no mercado formal foi o primeiro passo de uma longa carreira que ele gostaria que fosse seguida por mais jovens como ele. Espero que muda toda a minha vida, né? Começo a fazer minha história, né? Minha trajetória. Me lembra aí do jovem aprendiz que o HCL colocou no Senado, e aí o Hollenberg colocou como jovem candango, né, para ele levar a fama. Né? Mas é o ensinar essa meninada, ninguém dá oportunidade para esses meninos, rapaz. Eles vivem um dilema, né? Porque saem da escola e não sabem o que fazer da vida. Não, né? Foi o que ele disse, né?
Como professor. Professor não consigo emprego. Como faz? Desse Então, jeito. o Estado tem essa obrigação de dar esse suporte, né? Nem que seja por apenas 2 anos. E, ao mesmo tempo, facilitar a vida de quem emprega. Porque quem gera o emprego, muitas vezes, na maioria das vezes, é sacrificado também. Então, o que eu sinto desse programa é que eles acertaram na veia, mas o nosso colega também disse muito bem, foi cirúrgico, do ponto de vista, é preciso fazer uma reforma tributária, é preciso fazer uma reforma fiscal. E o governo tem feito o papel dele com a reforma da Previdência, tá certo? Não adianta você só criar um programa de 2, 3 anos, que me parece que vai até 2022, depois eles vão rever tudo, vão fazer uma fiscalização diferenciada, um controle diferenciado, até porque no governo Lula eles fizeram uma desoneração do Fundo de Garantia também, né? Você pagava, porque o grande debate na Câmara dos Deputados é ver, mas vocês vão pagar isso como? De que maneira? Quem vai pagar isso? Fundo de Garantia? Já foi feita uma experiência isso no governo Lula e não obteve sucesso. Não prosperou. Né? Então esse debate precisa ser feito para que possa, sim, no futuro, gerar Para dar mais continuidade ao que está acontecendo agora? É isso? Isso, porque... Até porque, se um menino contratado como esse, a validade parece que é só 2 anos. Né? Isso, você vai poder ficar com esse empregado pelo período somente de 2 anos. E a questão também que tem que levar em consideração, que a MP colocou, é que você tem um percentual que você pode contratar nessa categoria do verde e amarelo. Sim. Então, você pode contratar 20%, até 20% da sua equipe de trabalho dentro da empresa. Então, dependendo uma empresa, por exemplo, com 5 funcionários, ele vai poder contratar nessa categoria, que vai ter que ser 20% do que ele tem de folha. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer até para aliviar a cabeça desses meninos. Mas ele tem 2 anos para servir neste tipo de coisa. Neste tipo de emprego. Agora, se a empresa depois quiser contratá-lo efetivamente como um funcionário normal, ela pode. Isso. Como, por exemplo, a pessoa vem fazer estágio comigo aqui. Mostra serviço, tem capacidade. Se formou, a gente faz o possível e até impossível para contratá-lo efetivamente. Isso aconteceu na minha empresa. A minha empresa, os meus 2 funcionários que hoje lá estão, são estagiários que eu os captei na universidade. Que você formou, né? Que eu captei aqui. Fazem do jeito que você gosta. E eu peguei o funcionário, levei ele para dentro do escritório, a gente capacitou aquele jovem, trabalhou ele. E assim, hoje eu não me arrependo em momento nenhum de ter pego uma pessoa crua, e ter lapidado aquela pedra bruta que estava ali dentro. E hoje ela está do jeito que eu preciso. Fazendo um contraponto, né? Sim, as pessoas do contra vão dizer o seguinte: olha, estão precarizando o trabalhador, estão contratando através do subemprego. Mas aí eu pergunto, não é melhor esse jovem estar empregado, aprendendo, ganhando experiência, a ter que se submeter, ficar em casa esperando um belo dia alguém apadrinhar? Esse jovem vai cair na coisa errada, vai cair no descaminho, tá certo? Então o Estado, e aí vale fazer uma avaliação completa do governo até agora, né? O desemprego caiu para 12,5%, nós tínhamos aí em torno de 15 milhões de desempregados no país. Com essa perspectiva vai se cair mais, tá certo? No período aí de médio prazo, 5 anos. Os mais afetados são esses moleques aí, né? Essas meninas. Sim. Não chama de moleque é porque, né? Essa meninada aí, né? Exatamente. Foi na veia. Eu acho que essa proposta do governo, ela vem dar uma nova esperança para uma juventude desesperançada. E ainda não falta quem bote o dedo na ferida e queira complicar, né? O fator, por exemplo, o verde e amarelo traz para trabalhar os domingos, não só para as categorias que já trabalham. Sim. Né? Poxa, agora abrir o leque, as indústrias, se quiserem, podem trabalhar no domingo, um período como este agora, que você tem que fornecer o comércio, e o comércio percebendo que as coisas estão boas, quer pedido de última hora e tudo mais. A própria indústria automobilística, que há pouco tempo estava capengando, agora está vendendo bem, né? Então, poxa, vamos trabalhar o domingo também. E esse ponto que o senhor acabou de colocar, tem que levar em consideração também que ele fazia parte da reforma anterior. Sim. Que não prosperou. E que o governo Bolsonaro insiste ainda nessa colocação para poder colocar esse tipo de ferramenta. Porque quer queira, quer não,
com o que foi proposto pela MP, basta eu agora, pura e simplesmente, fazer a troca de um domingo por um descanso semanal remunerado no decorrer da semana, respeitando, claro, os limites que foram propostos. É verdade. E isso ajuda pra caramba, porque você desafoga o empresário no sentido de não ter que levar a pessoa para trabalhar no domingo. Enquanto contador, sei muito bem disso, você leva uma pessoa para trabalhar em um feriado, ou você leva a pessoa para trabalhar em um domingo, você tem que praticamente dobrar a remuneração daquele dia. E quer queira, quer não, olhando numa questão social da situação, o empresário vai cobrar isso de alguém. Verdade. E esse alguém é o consumidor que está do outro lado, que ele vai ter o preço do serviço aumentado, o preço da mercadoria, dentre outras ocorrências. O que eu achei interessante é o número de empregos que podem surgir com esta possibilidade de trabalhar aos domingos. Coloca essa matéria aí sobre o trabalho nos domingos. Trabalhar aos domingos já é realidade para muitos profissionais, como na área do comércio, indústria, hotelaria e saúde. O que o governo propõe com o novo programa Verde e Amarelo é ampliar essa autorização para todas as categorias. Flexibilização que pode gerar 500 mil novos empregos até 2022. Nós tivemos o cuidado de buscarmos a interlocução com uma série de entidades empresariais na área de serviço, de comércio, de agricultura, na área da indústria, e nós identificamos um potencial de contratação de mais de 500 mil pessoas. A medida também estabelece que, ao trabalhar no domingo, o trabalhador terá direito a repouso semanal remunerado em qualquer outro dia da semana. No caso do comércio e serviço, deverá haver folga em pelo menos um domingo a cada 4. E para a indústria, um domingo a cada 7. Nós não estamos atingindo a Constituição, porque um dia de trabalho semanal remunerado permanece. O que se permite é que haja uma alternância. Para esse empresário do comércio varejista de São Paulo, a medida ajuda funcionários e patrões. Sem dúvida é uma medida que vem para contribuir, sim, sem dúvida nenhuma, que dá essa flexibilidade entre patrão e empregado, que às vezes parece que só o patrão se beneficia de alguma coisa, não é verdade. Os funcionários às vezes pedem para trabalhar mais e muitas vezes não podem, porque passou um determinado número de horas, e aí precisa, hora extra, no máximo 2, depois disso não pode mais, você tem que fechar, e o funcionário, mesmo que queira trabalhar, não pode. É verdade, né? O repórter só esqueceu de os radialistas, por exemplo, né? Trabalham aos domingos, meu filho. Quando você começa na sua carreira é de madrugada, trabalhando os domingos, né? Tanto em rádio como televisão, sobra para todo mundo. E o bom disso é que a gente ganha um dinheiro, né, mano, velho? E dá emprego. Falaram em 500 mil empregos, meu amigo. É muita coisa até 2022. Mas eu queria voltar só um pouquinho na questão dos jovens. Porque é o seguinte, nós vivemos ciclos econômicos. Nós estamos agora saindo do fundo do poço e subindo. No ciclo, quando a gente chega no ápice do desenvolvimento econômico, da produção, o jovem de 18 a 29, ele é o último a entrar nesse ciclo de prosperidade. Quando você faz e cria esse programa, você inverte e coloca ele na cadeia produtiva hoje, no começo do ciclo da produção. Isso é extremamente importante, porque quando nós chegarmos no ápice da produtividade, esses jovens já vão estar inseridos e vão estar no seu ápice de produtividade. Prontos para um trabalho real. Para um trabalho real. Sem falar que a produtividade do brasileiro ela é muito baixa ainda, em torno de 12% a 11% de produção. No Brasil chega a 20%, 30%, 20% a 25%. Então, quando a gente insere esse jovem num momento importante da economia, a gente dá para ele a oportunidade de, quando o Brasil cair, de chegar num decréscimo produtivo, eles já estejam preparados para suportar, seja com uma previdência privada, seja com uma poupança, seja com outra alternativa de emprego. Então, 500 mil é o princípio. Eu acredito que mais para frente a gente vai ver outras alternativas com a reforma tributária e com a reforma fiscal. Não, e sem levar em consideração que esse jovem, o senhor colocou essa perspectiva que o senhor colocou, e levando essa perspectiva também para a questão empresarial, de como ser empresário, de como se portar como empresário, de ter uma visão social do Estado como um todo, no que pese a arrecadação de tributos, a empregabilidade, ele já vai estar lá na frente muito mais preparado e formado também nesse outro lado, de como ser. Porque às vezes a pessoa ele abre o empreendimento
ele começa a ser empresário, a empreender naquela situação, e às vezes ele não tem a formação necessária para que lá na frente ele consiga suportar os tapas que você, enquanto empresário, leva. E começando logo, desde pequenininho, a engatinhar nesse novo mercado que ele está disposto a entrar, é fantástico. E isso aflora também, não só a questão da empregabilidade, aflora também neste jovem que, caramba, que legal, estou trabalhando. Quer saber de uma coisa? Eu vou empreender, eu vou empregar a partir de agora. Se você não conhecer a máquina, você não vai empreender nunca. E como é que você conhece a máquina? Trabalhando tendo antes. a oportunidade. E a oportunidade está sendo dada. Imagine, vamos agora, doutor Hamilton, por favor, me corrija. Imaginem só como que vai estar esse empresário, esse jovem, sendo empreendedor lá na frente, depois de alguns tapas que ele levou aqui atrás. A primeira coisa ele já que vai ele vai estar mais fazer maduro. é dar oportunidade para meninos Iguais ele vai a lembrar ele. o menino que ele foi e a oportunidade, que ele teve. Exatamente. E isso rendeu, é importante. Né? E então, aprendeu. Perceba que a legislação ela está fazendo também o seu papel social. Eu acho que a questão social do Estado como um todo, indiretamente, ela está sendo aplicada. Eu estava olhando, todo o dinheiro que vai entrando é bom, né? Roda a máquina, né? Poxa, como a gente quer ver essa moçada trabalhando, o comércio surtindo efeito. Você conversa agora, por exemplo, com empresários, né, esperando esse final de ano. Que maravilha, eu vou vender mais. Sei lá, uns falam em 6%, 8%, 12%. Eu vou dobrar minhas vendas. Tenho aqueles que são mais para cima. E eu vejo ações do governo trazendo dinheiro também. Eu estava olhando, por exemplo, aquele orçamento federal que estava contingenciado. Aliás, são vários orçamentos, né? E foram liberados agora. O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, da Economia, né? E também da Economia. Significa que os ministérios voltam a ter acesso a nada mais, nada menos que 14 bilhões que eles vão despejar, né? Tomara que bem despejado, né? Destinando a investimentos em políticas públicas. Olha que maravilha. Vamos rever um pouquinho disso aí e fazer um comentário? Coloque aí, por favor. O governo anunciou o fim de todos os contingenciamentos de gastos de 2019. São 14 bilhões de reais que vão permitir aos ministérios realizar mais políticas públicas. A liberação de recursos foi possível porque o governo reduziu gastos e obteve receitas extraordinárias, como, por exemplo, o dinheiro arrecadado no leilão de petróleo excedente da cessão onerosa. É a vitória de um governo que foi primeiro cauteloso, depois um governo rígido do ponto de vista da execução orçamentária. Nós em nenhum momento flexibilizamos. Terceiro, algo muito importante, nós desde o primeiro momento começamos a reduzir o tamanho do governo, na medida em que nós fomos desestatizando, nós fomos desmobilizando e fomos buscando receitas extraordinárias. O déficit fiscal de 2019, que ocorre quando as despesas são maiores que as receitas, também reduziu. Passou de 139 bilhões para menos de 80 bilhões de reais. Para quem começou o ano com 139 bilhões de estimativa de déficit primário, nós estamos com pouco mais da metade do número que foi estimado, o que mostra que foi um ano difícil, mas onde nós realmente fizemos um resultado bom, e também já estamos lançando raízes de um bom resultado para o ano que vem também. E na semana que vem, o governo federal vai anunciar os ajustes para o orçamento de 2020, que vão complementar o projeto já encaminhado ao Congresso Nacional. Tomara que dê tudo certo. Economista Milton Silva. Eu sou um eterno otimista, né? Esses números me deixam muito feliz. Eu acho que eles, inclusive, fizeram uma estimativa de alta, né, do crescimento, uma inflação baixa, uma Selic baixíssima. Né? Quem diria, né? 5%. 5%, que chegou a 15, 13, 14, 11, dois dígitos. 14, 25%. Nós nos lembramos da inflação da Dilma, de 2 dígitos, em 2014, 2015. Algo absurdo.
Então, assim, o que eu fico feliz... Eu vivia de quase 3, mano, velho. É verdade. Complicadíssimo. Então, a gente percebe que o governo está fazendo o dever de casa, eles têm sido muito corretos nas suas decisões, passaram a reforma previdenciária mais difícil de todos os tempos, que é, inclusive, e aí precisa dizer, eu estava falando nos bastidores com um colega aqui, foi com o apoio da população. A população sabia que ia ter problema, ia ser preciso cortar na carne, e se cortou, foi para a rua fazer a reforma da Previdência, e agora precisa avançar. Eu acho que se botar... Nós estamos no final do ano, né? Daqui a pouco é Natal, Ano Novo, os nossos telespectadores já estão nessa perspectiva de festas, e eu vejo que para o ano que vem a gente tem boas notícias. Eu estou muito otimista com o governo. Eu acho que os ajustes que foram realizados, apesar dos pesares, da má vontade do Congresso Nacional, apesar de muitos setores produtivos não acreditarem, apesar da desconfiança do mercado internacional, apesar da política interna, da mídia, de todos, de uma grande maioria jogar contra, o governo foi positivo, acertou onde devia acertar, está criando possibilidades de fazer algo no médio e no longo prazo. Então, eu sou muito otimista, eu sou um economista otimista. Eu acho que nós estamos apertando o cinto em termos governamentais, não estamos? Porque quando em casa as coisas não andam bem, o que você faz? Aperta o cinto, mano, velho. Diminui os gastos, conversa com a família e tudo mais. Sim. Parece que o governo, esse ministro da Economia, realmente, o Guedes, ele está pensando acho que somente nisso, né? Sim. Botar as coisas nos seus devidos lugares. Em casa, a gente tem um cartão de crédito, a gente estoura o limite do cartão de crédito, o que a gente faz? Ou a gente tira o cartão de crédito, ninguém gasta no cartão de crédito, faz ali o contingenciamento, guarda um tempo, e quando você tiver condições de receber, arrecadar mais, tiver um aumentinho de salário ou um 13º, você tende a gastar um pouco mais ou poder falar assim, agora eu vou trocar de roupa e vou para um Réveillon mais tranquilo, mais leve, né? A mesma coisa que fez o governo. Trabalha nessa área, né, como contador, na área de contabilidade, deve sentir bem o que é chegar ao fim do ano. Triste, talvez, para o empresário que está vivendo um momento de crise para pagar um 13º. Mas para quem recebe é uma beleza, né? Faz plano e tudo mais. É uma alegria. Aí está chegando a boa época. Quem não pagou na época, porque geralmente tem empresa que paga na época do aniversário metade e deixa a outra metade para o final do ano, né? De acordo com a nossa legislação, a CLT, o 13º salário ele pode ser pago em 2 parcelas no decorrer do exercício. Certo. A primeira que varia entre fevereiro e novembro de cada ano e a segunda parcela obrigatoriamente até o dia 20 de dezembro agora. É verdade. Eu levo uma sorte danada, porque eu faço o aniversário no mês 11 e recebo a outra metade no mês 12. Coloca aí, sobre o 13º, a grana que vai entrar. O pagamento extra vem em 2 parcelas, uma até o próximo dia 30 e a outra até 20 de dezembro. Serão mais de 214 bilhões de reais circulando na economia. E o comércio já está contando com esse dinheiro. Vamos ver se melhora, né? Agora esse final de ano, né? Vamos ver se a gente aumenta um pouquinho nas vendas. O 13º deve cair no bolso de mais de 80 milhões de brasileiros. São trabalhadores da iniciativa privada, como empregados domésticos, servidores públicos, aposentados e pensionistas, que receberão, em média, R$ 2.400. É um alívio, porque ele vem numa boa hora, porque a gente passa bastante tempo trabalhando, aí vem o 13º para aliviar as contas. Para usar bem esse dinheiro, os especialistas recomendam planejamento. É que ele chega num período de muitas tentações, festas de fim de ano e as promoções que parecem imperdíveis. Mas não dá para esquecer as dívidas acumuladas e as contas que vencem em janeiro. Planejar faz toda a diferença. Se a pessoa tem dívidas, ela vai anotar, ver qual é o valor dessa dívida, dá para quitar tudo, eu vou aproveitar para dar uma entrada numa renegociação. Não quita tudo em dívidas, muitas vezes. Repara esse valor também, em parte, para compromissos do ano que vem e para objetivos de vida. Quem seguiu essas recomendações está feliz da vida, sem dívidas e de malas prontas. Já está tudo programado já. Vou fazer uma viagem agora com minha família agora, já comprei as passagens, já paguei, não devo nada. Então o resto é só curtir e lucrar. Já guardo para me viajar. Assim, porque eu sempre, como eu trabalho de doméstica, então eu não sou de fazer muita dívida.
porque eu vou ver meu pai só de uma vez por ano. Então, eu deixo para me comprar minha roupinha à vista, para me comprar meu presente. Então, esse senhor como essa senhora pode soltar foguete aí, né? Tá muito bem. Então, entre os brasileiros raricíssimos, né, que não estão devendo nada, Milton. E estão viajando em alta temporada. Né? Porque que custa mais caro, é mais né? caro. Eu vou comentar isso agora. O ônibus não terá desconto, o avião não terá tudo desconto. Mais caro, tudo pode ir tarifa até para a casa da família que... Tudo tarifa cheia. Mas o governo tomou uma iniciativa, inclusive, nessa fase sazonal, que foi aqui em novembro, final de outubro, ele dispensou, foi possibilitado descontar do Fundo de Garantia R$500, que de uma certa forma, não parece ser muito, mas movimenta a economia e resolve um probleminha aqui ou outro, uma continha que você tem, para chegar agora um 13º, já mais ou menos saneado. A maioria dos brasileiros, R$500 é muita coisa. É quase a metade do salário que recebe. Não é salário mínimo. Veja, R$500, fazendo uma conta rápida aqui, de padeiro, é praticamente 50% do nosso salário mínimo hoje. Exatamente. Então você pega esse valor, que é o que às vezes eu cito em sala de aula, você pega uma cidade do interior, onde a média da remuneração daquela população de uma cidade do interior gira em torno de um salário mínimo, aí de repente você chega com um incentivo desse e me injeta mais meio salário de boa parte daquela população que está ali dentro para fomentar o mercado, você gira bastante. E isso para o governo é interessante. Eu gostaria só de lhe pedir licença e voltar na questão do desbloqueio lá dos 14 bilhões que o governo está propondo. Veja, ele desbloqueou 14 bilhões agora. Para ele vai desbloquear esses 14 bilhões injetando dinheiro no mercado para diversos segmentos. Há de convir que o programa Verde e Amarelo, que veio junto com ele ali nesse momento, veio num bom momento, porque esse empresariado que está do outro lado, recebendo esses recursos que serão injetados no mercado, como eles vêm, como bem colocado agora há pouco, se recuperando e começando a ganhar corpo novamente de uma crise que se passou, poxa, o governo injetou o dinheiro, aí ele pega e me solta uma MP que fomenta a contratação de jovens. Eu acho que veio bem que acalentar isso daí, e eu sou que nem o colega, eu sou muito otimista. Eu estou com uma perspectiva muito boa para o próximo ano, em matéria de crescimento e em matéria de empregabilidade, porque isso gira a economia como um todo. O que nós vimos esses dois últimos entrevistados falando? Enxugaram a maquininha deles, apertaram o cinto, um já está com viagem com a família toda, a outra vai para a terrinha dela, né? Vista, né? Conseguindo. Rapaz, quem faz isso, eu acho que o Brasil está no caminho certo. Está faltando, foi você que falou em algumas reformas necessárias, né? Isso. Mas, por exemplo, quando você vê o presidente Bolsonaro adiando a apresentação da reforma administrativa, a gente até fica um pouquinho preocupado, que o que a gente queria ver é reforma fiscal, reforma administrativa, as reformas necessárias. Puxa vida, bota essa matéria aí para mim sobre essa reforma que foi adiada, ficou só Deus sabe para quando. A hora que vem é ano político. Coloca aí. O pagamento. O governo pretende esperar que o legislativo dê um sinal verde à sua iniciativa, antes de enviar a proposta. Com isso, quer evitar uma reação negativa ao texto que altera carreiras e salários dos futuros servidores públicos. O conteúdo é considerado sensível porque atinge trabalhadores que têm forte presença no Congresso. Para se ter uma ideia, a Frente Parlamentar Mista, em defesa do serviço público, tem 7 senadores e 235 deputados. 5 deles, atualmente, sem mandato. Nos últimos dias, a equipe econômica chegou a dizer que a divulgação seria amanhã. Anteriormente, estava prevista para ser apresentada junto com outras 3 PECs no início do mês. O Pacto Federativo, que pode acabar com quase 1.300 pequenas cidades que têm até 5.000 habitantes. Tem a PEC que autoriza o Palácio do Planalto usar 220 bilhões de reais que estariam parados em fundos estatais. E ainda a emergencial, para dar ao governo a alternativa de reduzir jornadas e salários dos atuais servidores. É muita coisa, né? Esse projeto está pronto.
Quer dizer, ele só simplesmente seria apresentado ao Congresso Nacional e o governo achou que não estaria exatamente nesse momento. Eu acho que você falou uma coisa importantíssima aí, e o presidente da República, junto com seus ministros, sabe o que está acontecendo, porque é um ano eleitoral. Essa questão do serviço público é algo realmente extremamente sensível. Você vê a quantidade de parlamentares que defendem as causas dos trabalhadores do serviço público. Não é fácil convencer esse pessoal. Cortar na carne é muito difícil, né? Você ter ali, olha, nós vamos abrir mão disso, nós não vamos fazer mais concurso público. Infelizmente, isso daí são resquícios do que vem trazendo o excesso de Estado na sociedade. Empresas públicas deficitárias, gigantescas, né, sem muita produção, sem produzir aquilo que realmente a sociedade precisa. É preciso fazer esse debate. Não vejo essa urgência, até porque nós saímos de um ano muito difícil. O presidente sabe da necessidade, mas também sabe da dificuldade de travar esse debate dentro do Congresso Nacional. Se ele levar isso agora para o Congresso, certamente é uma derrota. Ele vai saber analisar macaco velho ali, ele vai saber analisar o momento certo. Quem viveu o Congresso como ele viveu tantos anos, ele sabe muito bem. Exatamente. É um ano que... O termômetro ali, como é que está funcionando. Para eles, políticos, esse ano vai ser a construção desse novo partido do governo, para construir uma maioria lá dentro do Congresso Nacional, para poder aprovar no segundo semestre alguma coisinha da reforma tributária, tá certo? E no terceiro ano, não sei se vai entrar numa nova questão política, numa nova eleição e tal, mas eu vejo, por exemplo, por outro lado, essa questão do Pacto Federativo, né? A extinção de alguns municípios. Eu ouvi dizer que eram municípios onde o governo Bolsonaro tinha perdido as eleições. Não acredito. Eu não entendo assim. Eu vejo que as despesas desses municípios são extremamente grandes. Câmara de Vereadores, prefeituras ineficientes, um monte de servidor público sem produzir. Entendeu? O Estado ali não leva o serviço, não entrega o serviço necessário para a população. Então, se for, e aí o Bolsonaro diz muito bem, o governador sabe as principais eficiências daqueles municípios. Então, que o governador diga quais são as necessidades daqueles municípios. Sou a favor, completamente a favor. O problema do pequeno município é que ele não gera emprego. O grande empregador do pequeno município é a própria prefeitura. Aí ela gasta tudo o que tem. Você tem um monte de vereador na cidade? Você tem muito vereador dentro da cidade. O que sustenta geralmente essas cidades... ganhando uma nota preta. Justamente, você tem muito vereador dentro... Eu vou colocar servidores públicos, melhor assim, dentro desses municípios que têm salários altos, geram despesa, não geram uma produtividade, como bem colocado, que é necessário para aquela região, para aquela sociedade como um todo. E segundo, só há de... me corrija, por favor, mas nós temos muitos municípios que, além de viver com os recursos passados pelo governo do Estado ao município, sobrevivem ainda ou melhoram um pouco a receita daquele município com as aposentadorias das pessoas que residem naquele local. Eu sou mineiro e tem cidades aqui em Minas Gerais que eu sei que boa parte da renda, os mercados fazem fila na hora que vendem, em determinados momentos do mês, quando os aposentados vão na loteria, vão no sinal, receber o seu benefício e em seguida vão no mercado poder pagar. É quando o dinheiro gira. O município totalmente dependente do Estado. Do Estado. E quase sempre é vender fiado para receber no Justamente, fim do mês. É a famosa caderneta. Que entra lá dentro. Temos isso nos temos, essas cidades de interior, é o que mais temos. Então você chega numa cidade dessa, põe na conta aí, beleza, uma Coca-Cola. Sim. Vai ficar para quando eu receber. Quando eu receber. Só um adendo a essa reforma administrativa. Os segmentos dos servidores públicos eles pressionaram muito a questão da reforma da Previdência, a questão da integralidade. Sim. Então, é preciso que haja um fôlego para o governo agora, pelo menos de um ano, para trazer novo arroxo, vamos dizer assim, aspas, né, para a contribuição que o servidor público pode dar nessa diminuição do Estado. Eu acredito que o governo vai esperar o melhor momento para poder convencê-los de que eles ainda precisam doar mais para
para o ajuste fiscal. Isso, claro, casado com a reforma tributária e com a reforma do ajuste fiscal que o governo precisa fazer. A gente percebe que eles estão tentando chegar a algum lugar, né? Eu estava assistindo a TV Senado, achei interessantíssimo. É uma coluna que eles chamam de Instituição Fiscal Independente, que passa na TV Senado. Né? Isso foi agora. E o diretor executivo dessa coluna, o Felipe Salto, falou exatamente sobre esse pacote econômico, que foi citado, inclusive, nessas matérias aí, falando exatamente, tecendo explicações que quase sempre a gente não entende muito. Ele foi de uma felicidade, ele falou sobre as PECs, a emergencial, falou a dos fundos públicos e a tal do Pacto Federativo também. E eu vou me valer deste grupo. São 2 minutinhos, mas vale a pena, preste atenção, porque a gente não aconteceram essas PECs e tudo mais, e a gente não sabe direito para onde é que a gente está indo. Ele explica muito bem. Coloque aí, por favor. A Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, divulgou nos últimos dias o Comentários da IFE número 4. O objetivo é avaliar o novo pacote econômico divulgado pelo Ministério da Economia, composto por 3 propostas de emenda à Constituição: a PEC da emergência fiscal, a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos fundos públicos. As 3 ações, de maneira conjunta, vão auxiliar, se aprovadas, a melhorar a qualidade das contas públicas no Brasil, tanto no âmbito da União quanto no âmbito dos estados e municípios. Especificamente sobre a emergência fiscal, a ideia é que os gatilhos do teto de gastos públicos, aprovado em 2016, passem a valer imediatamente. A ideia é que, como a regra de ouro das contas públicas, que diz que não se pode fazer dívida se não for para investir, está sendo descumprida, esse descumprimento passe a ser justamente o quadro de emergência fiscal. Nesse caso, o governo poderá reduzir a jornada dos servidores em até 25%, conter a evolução dos salários, congelar concursos públicos, além de tomar medidas como acabar com indenizações, vantagens, os chamados penduricalhos dos salários em algumas áreas do serviço público. Já a PEC do Pacto Federativo, ela avança também com as mesmas medidas no caso dos estados e municípios. Além disso, cria-se o Conselho Fiscal da República, que vai ajudar a dar uma maior coordenação às finanças públicas, também no âmbito local, no âmbito dos governos estaduais e dos governos municipais, e, além disso, dá novas atribuições ao Tribunal de Contas da União, permitindo que ele normatize regras de contas públicas no âmbito dos estados e dos municípios. Essa é uma lacuna importante que ainda não foi coberta, apesar de a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada em 2000, obrigar a criação do Conselho de Gestão Fiscal. Até hoje não saiu do papel. Finalmente, a PEC dos fundos públicos trata de reduzir as vinculações, retirar os carimbos que hoje existem nas receitas vinculadas à arrecadação de multas, taxas e impostos que têm um destino específico. Ao reduzir as vinculações, aumenta-se a flexibilidade orçamentária, melhorando também, possivelmente, a qualidade das políticas públicas e da gestão fiscal. Interessante isso. O comentário dá para entender onde é que eles querem chegar. E uma coisa, às vezes a gente fala aqui que, poxa, o Bolsonaro não apresentou tal projeto, né? Está esperando, porque não é um momento. Mas no Congresso Nacional eles têm trabalhado. Tem. Essas PECs foram aprovadas. Exatamente. Essas PECs, elas são projetos de emenda constitucional, precisa ser aprovado em 2 turnos, né? Amigo. E são profundas. Essa por Tanto exemplo, numa casa como na outra. Essa, por exemplo, do Pacto Federativo, eu já vejo, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez fazendo um trabalho nessa de contenção de gastos, com privatizações, né, já diminuindo muitos penduricalhos, por exemplo, anuênio, triênio e alguns quinquênios. Quando há possibilidade legal para se fazer, ele já faz. Então, muita coisa que dá para ser feita nos estados, o governador competente e comprometido vai fazer. Já está fazendo, inclusive, porque precisa manter suas contas. A lei de responsabilidade fiscal, apesar de não ter sido, alguns governadores, se não me engano, são 17 estados falidos, quebrados.
totalmente sem condição nenhuma de poder pegar esse dinheiro que é arrecadado com multa, né, o que ele falou de carimbo, né, pegar esse dinheiro que é arrecadado com multa e investir em uma outra coisa, porque é uma verba, é um orçamento vinculado. Ele não pode fazer outro tipo de investimento se não seja na educação, por exemplo, de trânsito. Então, se os estados fazem o papel deles, se os servidores públicos federais, né, flexibiliza a lei, né, eu acho que existe a possibilidade, sim, de nós chegarmos no final do governo com uma arrecadação, com as contas tudo ajustadinho, entendeu? Tudo certinho, redondo. E o contador aqui vai concordar comigo, ele vai dizer o seguinte: o passivo vai ser bem próximo do ativo ali. Claro que para investimento tem que ser maior, não é verdade? Que não seja o contrário, né? Exatamente. Eu ia falar assim, o ativo tem que ser sempre maior do que o passivo. O ativo tem que ser maior do que o passivo. Com certeza. Para que tenha aí a sobra. O famoso estar no vermelho, né? No estar no vermelho, não. A gente tem que estar no azul. E tudo bem organizado com relação a essas políticas e a esse controle. Mas, assim, a forma como o governo está conduzindo, concordo com o nosso colega Hamilton, eu acho que está no caminho certo e é por aí mesmo, não tem como a gente mudar, não. E se ele não enxugar, pode complicar. E, inclusive, como o ministro bem colocou num dos vídeos que a gente assistiu, poxa, diminuiu o déficit de mais de 130 bilhões de prejuízo, vamos colocar dessa forma lá, para 89, para o primeiro ano. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Assim, eu acho que merece aí aplausos o governo por esse trabalho que ele fez, merece aplausos aí o incentivo que está se dando. Claro que há alguns gargalos que ainda carecem de ajuste, mas assim, acho que esse passo já foi, pelo menos do meu ponto de vista, já foi muito importante. Quando o governo casa com o Congresso, quer dizer, legislativo e executivo trabalhando junto, as coisas acontecem. Eu estava vendo semana passada, né, o Senado Federal concluiu, né, o primeiro e segundo turno já de votação, a chamada PEC paralela. Sim. É aquele penduricalho que deixaram fora da mudança da Previdência, né, da reforma da Previdência, para fazer depois. E fizeram. O texto muda principalmente, né, da reforma, incluindo os estados e municípios que ficaram de fora da reforma total, né, nas novas regras de aposentadoria. Agora o município, principalmente, o estado, ele vai ter que decidir: eu sigo essas normas ou faço as minhas normas e aprovo na Câmara Legislativa, nós aqui, né, e nas Assembleias Legislativas nos seus estados. Exatamente. Então essas mudanças são necessárias. E a lei de responsabilidade fiscal obriga ele a ter um gasto ali, olha, 80% do serviço público não vai ser possível. Você tem que diminuir para 45%, 47%, senão primeiro, você não governa, e você depois, não tem governabilidade nenhuma. E você é punido pela lei, né, sobre improbidade administrativa e etc. Agora, o que eu só gostaria de fazer um arremate assim, é porque é o seguinte: o governo está trabalhando, eu não estou no governo, tá? É importante dizer isso, eu sou independente, mas eu vejo que além deles estarem trabalhando nessa questão dessas PECs no Congresso Nacional, eu vejo o presidente da República indo buscar dinheiro no exterior. Ele foi nos Estados Unidos, Japão, Oriente Médio, foi no Catar, em Dubai. Para quê? Para dizer para o empresário sobretudo internacional... investimento, né, mano? Investimento. Porque quando você vai lá no FMI para pegar dinheiro para pagar juro, não é mole, não. Não é fácil. Então, você trazer investimento para o Brasil é um outro viés extremamente importante, e eu não vejo o presidente descansando em nenhum final de semana aí, para dizer, olha, nós não estamos fazendo nada. Eu vejo e sou otimista com relação a isso, porque além das reformas estar sendo caminhadas, quem emprega tem essa possibilidade de ter uma visão otimista, e também quem quer um emprego, quem está a fim de produzir. Haja visto, eu estava vendo agora no jornal, a quantidade de pessoas desocupadas, ou seja, aquela que de alguma maneira está procurando um emprego, por alguma razão não tem emprego, ela procurou se ocupar. Ou ela foi fazer um bico, ou ela está vendendo alguma coisa. Se virou. Ela está ocupada. A verdade isso aqui é mais importante. É onde que eu comecei falando, né, do jogo de cintura do brasileiro. Exatamente. É magnânimo. Ele sabe buscar realmente e quando o governo busca esse investimento para o país, como bem colocado pelo Hamilton,
como o governo busca esse tipo de investimento lá fora, às vezes a gente não pode olhar somente para o viés, ele trouxe o investimento, o dinheiro está aqui dentro. Mas veja, quando ele traz para cá, ele vai gerar todo um leque de situações que vai fazer a economia girar e que, direto ou indiretamente, vai estar trazendo arrecadação para o Estado. Imagine a questão de funcionários. Você vai ter que admitir funcionário. Quando você admite funcionário, você injeta dinheiro na economia e o dinheiro circula. Você vai ter que pagar tributos. Se o empresário vende mais porque o empregado está gastando, ele vai arrecadar a tributação. Então, é o efeito dominó. Exatamente. Então, uma coisa vai buscando a outra e vai puxando. E isso que é legal. Veja a alegria das pessoas que estão sendo contratadas agora, né, para o fim de ano. Mesmo sabendo que é um período provisório, mas vai ganhar um dinheirinho, é uma época boa para vender. Geralmente a pessoa vai trabalhar em loja e tudo mais, no comércio, vai produzir e vai ganhar. Poxa vida, e quantos não serão efetivados? E para complementar aqui a fala, tem a questão da Lei da Liberdade Econômica, que foi aprovada recentemente, que fomentou o comércio como um todo. Então, muita burocracia que se aplicava para abrir uma empresa ou coisa do tipo, ela foi reduzida. Ainda existe porque é por uma questão de controle do Estado. Certo. Mas ela foi reduzida e, com isso, aumentou o empreendimento. As pessoas estão querendo empreender. Eles estão vendo que comprar uma marmita e vender ali do outro lado é bom aquilo e ele precisa profissionalizar aquele negócio. E, para isso, ele vai empreender. É empreendimento, né? É empreendedorismo. É isso. Meu Deus. E para isso nós temos quem possa ajudar, né? Vai lá para o Sebrae, para o Senac, Senai, né? Estão tudo lá à disposição. E se olhar, inclusive, o mercado de Brasília, que antes, fazendo um rápido adendo, antigamente para se abrir empresa no mercado de Brasília era muito burocrático, muito complicado. O governo libanês facilitou a vida de uma forma que... Está funcionando? Tem um ou outro gargalozinho, mas se comparado para quem levava 30, 60 dias para abrir uma empresa, você abriu uma empresa em um dia... Consegue isso? Conseguimos isso. Vamos fazer outro programa sobre isso, se você trouxer a documentação em um dia, a gente consegue. Essa mudança econômica e essa questão de Brasília aí. Tá bom, Milton? Vamos fazer. Fechado. Tudo bem? Estamos à disposição. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Uma vez virou freguês, viu? Eu já aviso logo, né? Porque quando a gente... Opa, porque é economia. Eu vou chamar o Milton. Agora já tenho você na área contábil. O que precisar, o que a gente puder contribuir, a gente está sempre à disposição. Tá bem, então. E muito obrigado pela oportunidade. Tudo bem. Grande abraço a todos. Viu, querido? Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite, viu? Trouxeram uma grande contribuição, tenho certeza. Para você ficar bom, né? Para saber que o fim de ano vai trazer mais din-din, né? 13º chegando. Ah, mas eu não estou trabalhando. Ah, mas você vai vender muito mais essas coisinhas que você está vendendo aí, né? Exatamente. Tem sempre um jeito, o brasileiro gosta de ter o dele, sabe? Ser honesto, sobretudo. Fim de ano, maravilhoso para todo mundo. Grande abraço.